ousados para amar a Deus, ousados para ser igreja, ousados para viver em missão. Ousados, entendem? Arrancar para nós, hein, cara? Quem que inventou isso? Hein? Cadê o autor? Pastor Marcos? Quem foi o senhor? Ousado esse pastor, hein? Gente, que legal, hein, falar sobre ousadia. Na verdade, a história bíblica é uma grande história de um Deus que foi ousado em nos amar, Deus que foi ousado em mandar o seu filho, de um filho que foi ousado em vir e nascer no ventre de uma mulher, nascer, crescer, se fazer homem. Foi mais ousado quando ele foi para aquela cruz maldita, infame, para dar a sua vida por nós. Ousado quando ressuscitou. Cara, enquanto ele chamou aquela galera de discípulo, cada um melhor que o outro, seja pior, ousado para escolher aquela galera, hein? E ele escolheu, chamou, vocacionou, capacitou, enviou o Espírito Santo. A história bíblica está cheia de homens e mulheres, instrumentos de Deus, que por serem instrumentos de Deus foram ousados naquilo que fizeram. E a gente poderia passar aqui dias, semanas, meses falando sobre esse tema, de homens e mulheres que, porque foram tocados pela graça de Deus, pelo poder de Deus, foram ousados em amar ao Senhor, foram ousados em ser igreja, em ser o povo de Deus, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, e foram ousados em fazer missão, viver em missão. E eu gostaria de falar de um deles. Para mim é um cidadão bem ousado, um jovenzinho chamado Davi. Está lá em Samuel, capítulo 17, primeiro livro de Samuel. Coitado da moça do microfone, do celular aqui, né? Samuel, capítulo 17, do versículo 31 ao 40, por enquanto. É quando Davi se dispõe a pelejar contra o gigante. E depois, na sequência, Davi encontra-se com o gigante e mata-o, que vai do 41 até o 58. Mas nós vamos ler apenas do 31 ao 40, porque como nós estamos falando de ousadia, eu creio que, humanamente falando, um dos maiores exemplos de ousadia que a gente encontra na Bíblia é esse adolescentezinho de 17 anos, cheio de sardas, bonitinho, metido a Mauricinho, que por uma obra da providência de Deus foi ousado para enfrentar aquele monstro chamado Golias. E a palavra de Deus nos diz assim: ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, do surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Até aqui por enquanto. Deus amado, nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos capacite, nos revista de poder, de autoridade, de ousadia, de intrepidez, para que, ó Deus, esta palavra que foi escrita tantos anos atrás
e que relata uma história, uma situação, um impasse na história do teu povo, e aquilo que o Senhor, por intermédio de Davi, fez, intervindo na história deste povo. Que esta palavra, esta mensagem, esta narração, esta pequena parte da história tenha para cada um de nós agora, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo, uma mensagem viva, poderosa, uma mensagem de despertamento, que toque o mais profundo da nossa alma, que mexa com as nossas convicções, que nos desperte, Senhor, a vivermos um cristianismo mais dinâmico, mais corajoso, mais valente, mais ousado, mais disposto a servi-lo, honrá-lo e glorificá-lo, Pai, por Cristo Jesus. Abençoe esta igreja, Pai, que está completando 15 anos. Abençoe o culto desta noite. Abençoe a juventude aqui representada de várias regiões aqui deste estado de Santa Catarina. Abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. E ministra ao nosso coração agora, nós te pedimos, Pai, por Cristo Jesus. Amém, Senhor. 8:30. Amém. Queridos, eu queria falar um pouquinho sobre a história de Davi. E à luz do tema, dizer que Davi era um jovem ousado. E vermos o que essa ousadia de Davi, que eu entendo que foi dádiva, graça, poder, manifestação de Deus na vida dele, o que ela nos ensina. Claro que nenhum de nós está aqui lutando contra um gigante chamado Golias. Não há nenhum gigante diante de nós, vestido com armadura, couraça, com espada, com escudo. Segundo os estudiosos, um homem de aproximadamente 3,20 metros, dependendo do tipo de côvado que você usa. Se você considerar um tipo de côvado, é 3,20 metros de altura. Se você considerar outro tipo de côvado, seria 2,20 metros de altura. Estudiosos dizem que só a armadura que Golias usava pesava o equivalente a 60 quilos. Considerando sua armadura, seu escudo, sua lança, sua espada, ele estava carregando aproximadamente 80 quilos. Ele era um homem muito forte, era guerreiro, treinado, preparado. Tipo o Rambo que vem aí na semana que vem, dia 19, é o último da história, até o fim. O cara era um monstro, treinado, preparado para matar, para destruir, para aniquilar inimigos que se apresentassem diante dele. Era um profissional, era um homem que foi treinado para matar, ele era contratado para fazer isso. E estavam ali dois exércitos, de um lado o exército de Israel, de outro lado o exército dos filisteus, e por alguma razão os filisteus, o general, o líder dos filisteus, entendeu que não valeria a pena um derramamento de sangue. Por que matar tantos homens, tantos soldados, se a morte de um homem só poderia resolver aquele conflito? Então eles contratam Golias e diz: olha, eu tenho aqui o meu guerreiro chamado Golias, vocês apresentam aí o guerreiro de vocês, e o guerreiro que vencer leva tudo, o guerreiro que perder, perde tudo. Mas pelo menos a gente não sacrifica aí dezenas, centenas, quem sabe milhares de homens. Era uma estratégia até que bacana, né? Menos prejuízo, menos morte, apesar de que para aquele que perdesse o prejuízo era total, porque se tornaria escravo, se tornaria servo daquela nação que estaria conquistando, que estaria vencendo. Claro, nós estamos diante de uma guerra dessa natureza, não há um exército do lado de cá e nem um exército do lado de lá, não há nenhum Golias que está aqui nos atacando. Tecnicamente é isso, mas nem tudo que é tecnicamente falado, definido, é correto. Na verdade, nós estamos diante de uma grande guerra, de uma grande batalha, e na verdade do lado de cá está o povo de Deus, sim, não mais liderado por Saul, mas liderado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E do lado de lá tem um exército muito mais poderoso do que o exército dos filisteus, que é todo o exército das obras das trevas, todo o principado e potestade. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas é contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Claro que nós estamos diante de um mundo perverso, vil, de um sistema corrompido, que a Bíblia diz que jaz no maligno. Claro que nós estamos diante de ideologias, de situações, de sistemas, de princípios, de valores éticos, morais, que são gigantes que se levantam contra nós.
Vocês vivem numa cidade chamada Florianópolis, que é considerada uma das melhores cidades do país, segundo a revista Veja, a melhor cidade para se viver. Segundo o New York Times, é o destino preferido para se viajar. Segundo a Newsweek, é a cidade mais dinâmica que existe no mundo. Vocês sabiam disso, mas eu li tudo agora há pouco no Wikipedia. Por que existe o Wikipedia? Para gente saber essas coisas. Uma cidade movida pela tecnologia, uma cidade movida pelo turismo e uma cidade movida por serviços. Cara, Florianópolis é top. Uma baita de uma universidade federal, com, segundo o seu Oswaldo, o informante, 35 mil alunos. Olha que coisa linda, maravilhosa. E tudo isso, por um lado, é maravilhoso, e por outro lado, é um baita de um desafio, que demanda muita coragem, que demanda muita ousadia para o povo de Deus. Então, o que esse texto nos ensina? O que nós podemos aprender com ele diante destas adversidades, diante do mundo que nos cerca, diante de uma cidade tão grande quanto essa, diante de um desafio universitário tão grande como temos aqui, diante de ideologias que se levantam todos os dias, diante de um parlamento que é totalmente secular, diante de um judiciário que é totalmente secular, para não dizer mundano, profano, totalmente contrário aos valores do reino de Deus. Como se posicionar diante de tudo isso? Nos acovardar como o exército de Saul e ficarmos ali escondidinhos, né, cheio de medo, com dor de barriga? A Bíblia diz que quando eles ouviam Saul, Golias aparecendo no campo e desafiando, eles se diminuíam, se escondiam, se apequenavam com medo daquele gigante. Será que é isso que nós vamos fazer? Porque era isso que o exército de Saul estava fazendo há 40 dias, se escondendo. Ou será que a gente vai tomar o lado de Davi, vai arregaçar as mangas e vai para o campo de batalha? Qual lado nós vamos tomar? O de Saul e seu exército, ou do ousadinho Davi? Vou dar esse apelido para ele, ousadinho Davi. Cadê o pessoal da música? Depois vocês cantam a música do Davizinho. Vocês conhecem a música do Davizinho? Conhece, pastor? Dá para cantar, não dá? Faz aí o rapzinho. Legal. Vamos, gente, anima, credo. Ô galera, vamos rir, pessoal. Coisa boa. Eu vim lá de São Paulo, sem minha esposa, sozinho, meus filhos, estou aqui nessa terra linda, mas sem minha família. Vamos dar um ânimo aí, dá um up, por favor. Primeira coisa que eu aprendo aqui, meus irmãos, é que Davi nos ensina que se nós queremos realmente ser ousados, se nós queremos, com a nossa ousadia, demonstrar amor por Deus, demonstrar amor pela igreja, demonstrar amor pela missão, nós precisamos de disposição corajosa. Disposição corajosa. Sabe, nada nesse mundo pode ser feito sem que haja disposição. Mas não é aquela disposição assim, conta comigo, vamos botar na lista, se dá tudo certo eu vou. Não, é disposição corajosa. A palavra de Deus nos diz que eles estavam diante de um impasse. Há 40 dias Golias estava afrontando o exército de Israel. Aí Davi chega lá, ele chega para levar marmitas para os seus irmãos, né? Ele vai levar queijo, talvez fosse meio mineiro, né? Alguém de Minas aí? Cadê os mineirinhos? Olha os mineirinhos aí, ó. Vai levar uns queijinhos, vai levar lá uvas, passas, né, para os seus irmãos. E ele chega lá, ele ouve o desafio, ele ouve o filisteu dizendo, desafiando o exército de Israel. E quando ele ouve aquilo, ele vê que todos os soldados, inclusive os 3 irmãos mais velhos dele que estavam lá, todos acovardados, amedrontados. E ele fica revoltado. Ele diz: isso não pode acontecer, esse cidadão não pode afrontar os exércitos do Deus vivo. E a Bíblia diz que ele então se dispôs a lutar. Veja comigo aí versículos 31. Ele se apresenta diante de Saul, ele vai lá no QG, vai lá no quartel-general, na tenda principal. Ele chega lá e se apresenta diante de Saul. E olha o que ele diz no versículo 32: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Cara, isso aqui para mim tem duas coisas: ou esse cara é muito corajoso, ou ele é débil mental. Só pode ser um ou outro. Como eu já conheço o fim da história, e você também,
então eu vou dizer que ele era corajoso, ele tem uma disposição corajosa. Talvez se fosse outro, Davi tinha 17 anos nessa época, talvez se fosse outro, quando ele chega lá, no meio da guerra, e ele ouve esse gigante falando isso, saísse correndo, fala: pessoal, está aí o queijo, está aí a marmita, está aí tudo que meu pai mandou fazer, mas eu estou caindo fora, eu estou sumindo daqui, isso é problema de vocês, se virem, não contem comigo. Não é verdade? Mas ele não faz isso. Ele vai lá no QG, no quartel-general, e ele chega diante do rei, e ele diz assim: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Olha que Saul até que tentou dissuadir Davi da sua ideia. Ele disse no 33: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda muito moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Você está ficando maluco. Saul ainda tentou dar uma acalmada, uma apaciguada em Davi, mas ele estava realmente decidido. Eu vejo aqui, queridos, uma disposição corajosa. E se nós queremos de fato encarnar esse tema da ousadia, nós precisamos de gente que tenha disposição corajosa. Se foi o pastor Marcos que arrumou esse tema, ele precisa de jovens que cheguem aqui e digam: pode contar comigo, não desfaleça o coração de ninguém, não tenham medo, contem comigo, eu vou entrar nesse time, eu vou fazer parte desse grupo, eu vou entrar nesse grupo de louvor, eu vou entrar nesse ministério de evangelização, eu quero fazer parte desse ministério de intercessão, eu quero ir lá para o campus da universidade, conta comigo, eu vou lutar. Isso é disposição corajosa, diferente de uma disposição assim, educada. Quiser contar comigo, tudo bem, mas se contar também não faz diferença. É aquele negócio só por educação, né? Se der tudo certo, aparece lá em casa. Mas sua casa é onde? Dá endereço, né, velho? Nunca te vi, como é que eu vou aparecer na sua casa? Se você quer que eu vá, me dá o endereço, marca o dia, horário. Aí é um convite de verdade. Nossa, quando der certo, aparece lá em casa. Que papo é esse? Como diz a galera, papo reto, velho. Dá o endereço, o cartãozinho. Disposição corajosa é você tomar essa determinação e dizer: eu vou fazer parte. Como que nós precisamos, queridos, de gente assim, gente que tenha disposição, e uma disposição que seja alicerçada na coragem. Coragem. Importa o preço. Davi não sabia se ia vencer. Ele podia perder essa luta, mas ele prefere perder lutando, prefere perder no campo de batalha, a se acovardar, a correr, a voltar atrás, a desistir, a desanimar. Nós precisamos de gente assim, gente que se dispõe a lutar, gente que se dispõe a enfrentar os problemas, gente que não se acovarde. Lembram da história dos 3 amigos de Daniel? Lembra daquela história quando o rei manda levantar uma grande estátua e manda que as pessoas se curvem ao som do pífaro, da harpa, da gaita de foles e daquele monte de instrumentos, A banda do pastor Marcos estava tocando lá, falou: quando escutarem a música, se curvem diante da estátua. E os 3 não se curvaram, eles eram estátua também, não viravam. E aí eles foram denunciados e são chamados diante do rei. E o rei chega para ele e diz: seu fulano de tal, Sadraque, Mesaque, Abdinego, eu vou dar uma segunda chance para vocês, porque eu sou muito bom, muito piedoso, eu vou mandar tocar os instrumentos de novo, e quando eu tocar, eu quero que vocês se curvem. Se vocês não se curvarem, eu quero ver qual é o Deus que vai livrá-los das minhas mãos. E o que eles respondem? Seu rei, me desculpa, a gente não percebeu, a gente tem um problema de audição, não escutamos direito, mas agora nós vamos nos curvar. Foi isso que eles disseram? Não, eles responderam: rei, se Deus quiser livrar, Ele nos livra. Se Ele não quiser nos livrar, Ele não nos livra. Mas se a gente não se curva, a gente não se curva. Quando a gente é igual burro chucro, quando a gente diz que não vai, a gente não vai mesmo. Se não importa se a gente vai viver ou vai morrer, não importa se a gente vai vencer ou vai perder, o que importa é que o nome de Deus será honrado. Isso é disposição corajosa. Quando
quando Davi tomou aquela disposição de lutar, ele estava acima de tudo, querendo honrar o nome do seu Deus. Ele disse: quem é esse incircunciso filisteu para se levantar contra os exércitos do Deus vivo? Não importa se eu vou vencer ou perder, não importa se eu vou matar o Golias ou ele vai me matar, mas mesmo que eu perca, eu vou lá em nome de Deus honrar o nome de Deus. Se eu vencer, venci. Se eu perder, perdido está. Já está perdido mesmo, a gente já está perdendo faz 40 dias. Aquela disposição corajosa. Infelizmente a gente vive numa sociedade hoje muito apática, e muitas vezes o nosso cristianismo é muito apático. Eu trabalho numa universidade há quase 23 anos, e eu sou capelão há 28 anos, trabalhando no Ministério de Capelania em hospitais, presídios, centro de reabilitação para drogados, e há 22 numa escola. E eu vejo muita gente crente no domingo, mas totalmente secularizada de segunda a sexta. Gente que adora, gente que louva, gente que canta, gente que ministra, gente que dá aula na escola dominical, gente que prega, mas que de segunda a sexta é um verdadeiro James Bond da fé, um 007 do cristianismo, que não aparece. Cara, que raio de cristianismo é esse? Que não faz diferença, que não tem coragem de mostrar a cara, que a hora que o inimigo vem se esconde, amedrontado. O pessoal da ABU está aí, ó. Quantos que participam da ABU aqui? Tenho certeza, se tiver 1000 cristãos na universidade, não tem 100 que participam da ABU, porque no Mackenzie é a mesma coisa. Nós temos lá, segundo os nossos cálculos estatísticos, um número de quase 6.000 evangélicos, mas que participam dos nossos grupos lá não chega a 600, dá 10%. Cadê os outros? Ah, mas a gente está na universidade para estudar. Não, a gente está na universidade para ser sal da terra e luz do mundo, para ser benção, para fazer diferença. Claro, tem que estudar, tem que ser um bom aluno, um excelente aluno, mas a gente tem que fazer diferença ali dentro, aproveitar todas as oportunidades para que o nome de Deus seja honrado. E para isso a gente precisa ser ousado. E para ser ousado eu preciso de disposição corajosa. Eu tenho que me dispor a pagar o preço, mesmo que eu morra, mas eu vou morrer lutando. Eu vou morrer para a glória de Deus. Eu vou tombar em nome de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa que eu vejo aqui. Primeira lição que eu trago para a minha vida e quero passar para cada um de nós. Segunda coisa que eu aprendo com Davi, ele não tem apenas disposição corajosa. Segunda coisa que a gente vê em Davi é a estratégia correta. Ele tem uma estratégia certa, uma estratégia correta. Do versículo 34 em diante, Saul tenta dissuadir Davi de lutar contra o filisteu, e ele não fica quieto. Ele diz: tá bom, seu rei, eu vim aqui, me ofereci, mas já que o senhor não quer, tudo bem, estou indo embora, vou lá dar um abraço para os meus irmãos, já estou voltando para casa, Deus abençoe. Que dia que eu tenho que ir lá na sua casa tocar harpa mesmo, para acalmar seu espírito? É isso que ele faz? Não, ele ouve as palavras de Saul e ele argumenta. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um urso, depois veio um leão, tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca, levantou-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso, e esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Estratégia correta. O que Davi está dizendo para Saul? Eu tenho experiência, eu já lutei, e eu lutei com o urso, e depois eu lutei com o leão, mas quando eu lutei com o urso, e depois eu lutei com o leão, eu não lutei tete a tete, eu não lutei corpo a corpo, eu não cheguei com ele e me atraquei com ele. Primeiro eu feri, depois eu matei. Isso é estratégia. Isso é estratégia. Davi, ele sabia usar funda e cajado. E eu penso que ele pegou a sua funda e atirou uma pedrada na cabeça do urso, na cabeça do leão, na testa. Ele era bom nisso. A Bíblia diz que aqueles homens atiravam um fio de cabelo e eles acertavam, esticadinho assim, pumba, cortavam. Se participasse das Olimpíadas hoje, com certeza seriam campeões de tiro ao alvo. Eles eram bons nisso, e Davi era bom nisso. Então provavelmente
ele deu uma pedrada naquele urso, uma pedrada naquele leão, e enquanto ele estava assim, tanto quanto zonzo, ele salva primeiro a ovelha e depois ele pega aquele animal e ele fura com a seu cajado, sua lança, sua espada, sei lá o que tinha nas mãos. Ele diz: esse circunciso filisteu será como um desses. E se você ler depois a sequência do texto, do versículo 41 em diante, você vai perceber que foi exatamente isso que ele fez com o filisteu. O filisteu está vindo diante dele, está armado, e Davi se apresenta diante do filisteu, e ele olha provavelmente lá de cima, né? Se ele tivesse 3 metros de altura, Davi tinha lá o seu 1,70 m, 1,68 m, e ele olha aquela coisinha pequena, feita uma formiguinha, e ele zomba. Mas Davi usou de estratégia, ele não se atracou com o filisteu. Claro que se o filisteu conseguisse pegá-lo, já era. Claro que se ele fosse bater espada com ele, já era. Mas ele usou de estratégia. Primeiro ele feriu, está aí nos versículos 41 em diante. Feriu com uma pedrada na testa. Mas eu penso que antes de ferir, ele cansou. Ele era jovem, ele era atlético. Ele corre para um lado, ele corre para o outro, ele corre para um lado, ele corre para o outro, ele vai para um lado, ele vai para o outro. O filisteu fica virando, ele vai virando em torno do filisteu, e ele vai virando para um lado, vira para o outro, procurando Davi. Ele está com armadura, ele está com peso, ele está com o seu capacete, ele está com a sua espada, está com o seu escudo, e ele fica virando, vira para um lado, vira para o outro. Sei lá, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. O que aconteceu? Ficou cansado. Eu penso, estratégia, visão minha. Quando ele ficou cansado, deu falta de ar, levantou a viseira do capacete, e deu uma baixada, não é assim que a gente faz quando cansa? E no que ele fez isso, Davi, pumba, meteu a pedra na testa dele. Por isso que ele cai para frente. Por que ele caiu para frente e não caiu para trás? Se você toma uma pedrada na testa ereto, você cai para trás. Por que ele caiu para frente? Ele já estava cansado, meio arquejado, tomou aqui, caiu para frente. Aí então, caído, já não é mais gigante, né, irmãos? Cara de 3 metros, caído, 40 centímetros. Não é mais gigante. Aí Davi vai, pula em cima dele, corta a cabeça dele com a espada. O que é isso? Estratégia. Estratégia. A gente não precisa enfrentar o inimigo de frente. A gente não precisa se atracar com ele. A gente tem que usar as estratégias corretas. Cada situação demanda uma estratégia. E para vocês que são jovens universitários, vocês são os caras, os PhDs de estratégia. Isso vocês aprendem todo dia na universidade. O apóstolo Paulo diz que nós temos que ter a capacidade de desarmar os sofismas que o mundo apresenta. Diante das situações, da ideologia, dos sistemas malignos, nós temos que ter a capacidade de ter a estratégia certa para alcançar cada grupo de pessoa. Tem grupo que a estratégia é a música, tem grupo que a estratégia é, sei lá, um encontro, tem grupo que a estratégia é o esporte. Cada grupo tem uma estratégia, e cada estratégia vai alcançar um tipo de pessoa. E nós temos que aprender, conhecer as pessoas, saber quem elas são, saber do que elas gostam, e usando estas estratégias, podermos levar o Evangelho de Jesus Cristo para elas. Cara que era fantástico nisso era o apóstolo Paulo. Se ler Atos dos Apóstolos, você vai ver as estratégias de Paulo. Ele tem uma estratégia para a sinagoga, mas ele tem outra estratégia para Atenas. Vai lá no Areópago. Ele não faz o mesmo discurso que ele faz na sinagoga, falando lá de Moisés, de Abraão, da lei. Ele não faz o mesmo discurso lá no Areópago, em Atenas. Lá ele chega com outro papo, ao Deus desconhecido, usa a linguagem dos filósofos, usa todos os argumentos de criação, queda, redenção e consumação. Estratégia. Pega as pessoas por aquilo que elas gostam. Era disso que os atenienses gostavam, de ouvir discussões filosóficas, de ouvir novidades. E ele chega com um papo de novidade, e aí ele atrai aquelas pessoas. E quando ele atrai, pumba, aí quando já está conquistado, ele leva para Jesus Cristo e diz: esse que vocês adoram sem saber é o Deus a quem eu sirvo, aquele pá.
Nós temos que aprender a ter a estratégia correta, queridos. Nós temos que entender que o mundo que nós vivemos é um mundo que está cheio de esquemas. Quem faz jornalismo, quem faz publicidade, sabe que todas essas informações, todos esses comerciais, tudo que está rolando hoje na mídia, seja ela de qualquer natureza, ela está carregada de estratégias por detrás para nos atrair. Até a maneira como as coisas são dispostas no supermercado, elas são colocadas ali estrategicamente. Elas não são colocadas ali aleatoriamente. Sabiam disso? Claro que vocês sabem, vocês são universitários. Elas são colocadas ali. E aí a gente às vezes quer continuar fazendo igreja, fazendo culto, fazendo missões, igual fazia João Calvino lá no século XVI. Cara. Vai dar certo? Claro que não. O homem de hoje não é do século XVI. Vou dar uma melhoradinha, né? Quem sabe igual Simon lá do século XIX. Errado? Nosso mundo não é século XIX. Nós temos que aprender a pensar como o mundo de hoje pensa, como os jovens de hoje pensam. A cultura de hoje é uma cultura de tecnologia, é uma cultura de mídia social, é uma cultura de coisas volúveis, e eu tenho que usar essas estratégias, não para fazer o que eles fazem, mas para dar aquilo que tem significado. Jesus Cristo. Quando a gente conseguir cansá-los, a gente dá a pedrada na testa deles. E a gente sangra eles com a espada do Evangelho. E a gente alcança o coração dessas pessoas. Estratégia correta. Mas não para por aí. Eu botei a Bíblia ali que estava dentro do meu braço. Em terceiro lugar, a gente vai aprender que Davi, ele é ousado naquilo que ele faz, não apenas porque ele tem disposição corajosa, não apenas porque tem estratégia correta, mas em terceiro lugar, porque Davi é um homem dependente de Deus, um homem que confia em Deus. Perceba aí nos versículos de número 37 em diante, ele diz assim: disse mais Davi. Perceba que Davi está conversando com Saul. Ele começa lá no 32, disse Davi a Saul, e aí ele dá a sua disposição corajosa. Depois respondeu Davi a Saul, e aí ele dá a sua estratégia correta. Agora em terceiro lugar, disse mais Davi, mais uma coisa, e ele vai dizer então: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, Ele me livrará das garras deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Percebam, Davi está discursando, ele nem foi lutar ainda, mas ele está mostrando sua disposição corajosa, está mostrando a sua estratégia correta, e agora ele está mostrando a sua confiança em Deus, a sua dependência de Deus. Ele está dizendo, literalmente, olha, se eu estou me dispondo para lutar, se eu estou mostrando para você uma estratégia correta, eu estou fazendo isso porque eu confio em Deus, eu sou dependente de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai usar essa minha disposição corajosa, e vai usar essa minha estratégia correta para que a vitória aconteça. Não sou eu que vou vencer, não é a minha coragem que vai vencer, não é a minha estratégia correta que vai vencer, mas é o Deus a quem nós servimos que vai vencer. E aí no versículo 41 em diante ele vai à luta, e quando ele vai à luta, nós encontramos ali o discurso. O filisteu olha para ele e o despreza, zomba dele. E aí o filisteu fez uma coisa que, se ele conhecesse um pouquinho do Pentateuco, ele não teria feito. A Bíblia diz que pelos seus deuses ele amaldiçoou Davi. Pelos seus deuses ele amaldiçoou Davi. E o que Deus disse para Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Naquele momento a briga já não era mais de Golias com Davi, a briga agora era de Golias com o Deus de Davi. Já parou para pensar nisso? E aí quando ele é amaldiçoado pelo Golias, ele diz: você vem contra mim com espada e com escudo e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ele diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, olha a estratégia, e arrancar-te-ei a cabeça, e darei as aves dos céus e as bestas feras do campo, e toda a terra saberá que há Deus em Israel.
Momento algum Davi disse: hoje eu vou vencer você, hoje eu vou derrotar você, hoje eu vou ferir você e vou matar, hoje eu vou mostrar que eu sou o cara, e todo mundo aqui vai dizer: esse Davi é um carinho ousado mesmo. Não, momento algum ele coloca o eu na frente. Em todos os momentos ele coloca Deus, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Queridos, isso é confiança em Deus. Isso é dependência de Deus. Isso é estar totalmente engajado, totalmente firme, totalmente centrado em Deus. Se o tema de vocês é ousados para amar a Deus, nós temos aqui alguém que foi ousado para amar a Deus e colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e dizer: você me amaldiçoou pelos seus deuses, mas o Deus a quem eu sirvo agora vai se vingar disso, porque nós somos filhos de uma descendência onde Deus nos disse que seríamos benditos, e aqueles que nos amaldiçoassem seriam malditos do Senhor. E Davi vai à luta, não em nome dele, não pela capacidade dele, não pela sua disposição corajosa, não apenas porque ele tem a estratégia correta. Essas coisas são necessárias e são boas, mas ele vai porque ele é confiante em Deus, ele é dependente de Deus, ele vai no poder de Deus. Ou seja, queridos, se nós realmente queremos ser ousados, nós temos que ter disposição corajosa, nós temos que ter estratégia correta, mas nós precisamos de vida na presença do Senhor. Nós precisamos demonstrar nossa confiança em Deus. Nós precisamos demonstrar que somos dependentes do Senhor. Literalmente, eu quero resumir tudo isso numa palavra: nós precisamos de oração. Oração. Nós não vamos para lugar nenhum se não tivermos vida de oração. Intimidade com Deus se dá na oração, na vida devocional, no estudo da palavra, na leitura da Bíblia todos os dias. Queridos, a Bíblia, a palavra de Deus e a oração não são meios de graça para ficarem na gaveta, para ficarem na prateleira, não são meios de graça para contar na estatística da escola dominical. Esses meios de graça são meios de graça para serem usados, são instrumentos, são ferramentas que Deus colocou em nossas mãos. Paulo diz lá em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, por isso ele diz: permanecei firmes no Senhor, tomando toda a armadura de Deus. E toda a armadura de Deus é palavra, capacete da salvação, escudo da fé, o calçado da paz, a espada do Espírito. Tudo isso é palavra de Deus. E ele conclui dizendo: com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Em todo tempo. Oração. Sem oração, sem vida de oração, sem vida devocional, sem estudo da Bíblia, nós poderemos ser uma excelente igreja presbiteriana do Brasil, mas jamais poderemos ser uma igreja ousada, poderosa, cheia do Espírito Santo de Deus, corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito sério. Oração e Bíblia, Bíblia e oração, oração e Bíblia, Bíblia e oração. Quando? Todos os dias. Não uma vez por semana, não é de vez em quando, todos os dias. Todos os dias. Alguém perguntou para A.W. Tozer: o que é mais importante, a leitura da Bíblia ou a oração? E ele respondeu: o que é mais importante para uma ave, a asa da esquerda ou a asa da direita? O que é mais importante? Bíblia e oração, todos os dias. A Bíblia é seu alimento. Você lê a palavra todo dia, estuda a palavra todo dia. Não é para você conhecer, é para te alimentar, é para te capacitar, é para te fortalecer. Ela é pão, ela é mel, ela é água da vida, ela é espada, ela é escudo, ela é rocha, ela é martelo. Eu preciso disso para a minha vida. Querido, é olho na palavra e joelho no chão, é joelho no céu e olho na palavra, todos os dias, de segunda a segunda. Sabe o que vai acontecer? Deus vai te fazer um outro Davi, Deus vai te fazer um outro Daniel, Deus vai te fazer uma outra Ana,
Deus vai te fazer uma outra Esther. Deus vai levantar homens e mulheres capacitados, poderosos. Deus vai pegar o ignorante Pedro e vai colocá-lo diante do Sinédrio, e todos vão ficar assim, ó. Mas esses homens não são iletrados. Como que eles falam assim com tanta autoridade? Eles estavam cheios da palavra, cheios do Espírito Santo de Deus. E quando você está cheio da palavra, cheio do Espírito Santo de Deus, queridos, não tem ninguém que resista. Não tem autoridade que prevaleça. Não tem nada que possa resistir. Paulo disse: Deus é por nós, quem será contra nós? Mas para isso eu tenho que ter vida de intimidade com o Senhor. Amém. Tenho que viver na presença do Senhor. Caso contrário, vamos fracassar, pode ter certeza. Em quarto lugar, para concluir, nós vamos aprender que Davi ele era ousado, e a sua ousadia demonstra essa disposição corajosa, essa estratégia correta, essa dependência de Deus. E em quarto lugar, nós aprendemos com Davi que ele tem uma autenticidade verdadeira. A conclusão do texto que nós lemos diz que quando Saul permitiu que Davi fosse lutar, Saul tentou vestir Davi com a sua armadura. Colocou nele a armadura, colocou nele o capacete, colocou aqui as caneleiras, deu para ele a sua espada, deu para ele o seu escudo. Eu literalmente acho que Saul estava plagiando Davi. Certo? Primeiro que Davi era pequeno, Saul era grande, mas com aquele instrumento todo, Davi ficou maior, né? E aí Davi vai lutar lá com aquele instrumento todo, o povo vai olhar, não vai saber quem está dentro da armadura, né? Mas sabe, a armadura cobre tudo, o capacete cobre tudo. E a armadura era de quem? De Saul. O capacete era de quem? De Saul. Todo mundo conhecia o capacete de Saul, a armadura de Saul, todo mundo sabia que era aquilo. Literalmente Saul usou de uma estratégia. O menino vai lá, luta, e vai parecer que fui eu que fui lá e lutei, né? Se ele morrer, azar dele. Eu vou dizer que eu emprestei o instrumento. Se ele vencer, quem venceu fui eu, e eu vou me sair de herói nessa batalha. Olha que estratégia política tremenda. Pelo menos é o que eu penso, não sei se isso é verdade. Isso é a imaginação da minha cabeça, meu maluco. Mas Davi tomou aquilo, ele não conseguiu usar. Ele não sabia usar capacete, não sabia usar espada, não sabia usar lança, não sabia ficar dentro daquela armadura toda. A Bíblia diz que ele tira aquilo de sobre si, e ele pega o seu cajado, e pega a sua funda, e pega o seu cocôzinho lá, o seu surrão, pendura no pescoço, cata 5 pedras lisas do ribeiro, e vai de encontro ao filisteu. Davi era pastor de ovelhas, ele sabia usar cajado, ele sabia usar funda, ele sabia jogar pedras. O estágio dele ainda era primário, não tinha feito nem o fundamental, o ensino médio, não tinha chegado à universidade. Ele não era soldado, ele não era guerreiro. Ele seria um dia soldado, ele seria um dia guerreiro. Ele iria crescer, ele iria estudar, ele iria se treinar, e ele iria se tornar líder, um general, e seria um dos melhores generais do povo de Israel. Seria um rei, já era ungido, mas ainda não era de fato. Mas agora ele não sabia. Queridos, a autenticidade verdadeira é a gente ser o que a gente é a gente usar o que a gente tem, é a gente fazer o que a gente sabe. Porque quem vence a batalha não sou eu, não é minha estratégia, não é minha armadura, não é minha espada, não é o meu capacete. Quem vence a batalha é Deus. E Deus vence a batalha através de gente autêntica, gente íntegra, gente honesta, e não através de gente falsa, gente hipócrita, gente mentirosa. Deus não age no meio da mentira. Davi diz: eu não sei usar isso. Se Deus vai vencer essa batalha, Ele vai vencer com aquilo que eu sou e com aquilo que eu tenho. E eu sou Davi, e eu tenho a funda e essas pedrinhas aqui. Tem que ser desse jeito. Isso é autenticidade, queridos. É usar o que nós temos. Não adianta querer imitar ninguém, não adianta querer tomar a capa de ninguém, não adianta querer vestir a indumentária de ninguém, não adianta querer usar as palavras que os outros usam, e mudar o discurso, e falar com fulano de tal. Cada um de nós é cada um de nós. Deus, Ele é extremamente criativo, e Ele nos criou extremamente ímpar. Cada um é cada um. E Deus
Deus quer nos usar como nós somos. A nossa vida, a nossa história, os nossos recursos, a nossa capacidade. E quando a gente pega isso tudo e diz: Deus, o que eu tenho é apenas isso, toma nas tuas mãos. Deus multiplica, Deus dá poder, Deus unge, Deus capacita, e a vitória acontece. A autenticidade. Perceba que Jesus sofreu a mesma tentação. Ele vai para o seu ministério, ele tem uma obra para fazer, e o que a tentação quer fazer? Quer tirar Jesus do seu caminho. Satanás tentou de todas as formas dizer: olha, não precisa, você não precisa morrer, você não precisa ir para a cruz, você não quer ser rei de todas as coisas, o mundo é meu, eu lhe dou tudo isso, basta apenas que você se curve diante de mim. Jesus diz: arreda-te, Satanás, eu não vou me curvar diante de você. Jesus foi autêntico até o fim. Se eu tenho que morrer para que o povo de Deus seja salvo, para que a justiça de Deus seja satisfeita, para que o nome de meu Pai seja glorificado, eu vou morrer. Se eu tenho que me tornar maldito, pendurado naquela cruz, eu vou me tornar maldito, mas eu não vou fazer por outro caminho. Eu não vou mudar a agenda de Deus. A agenda é dele, não é minha. A autenticidade verdadeira é vivermos o projeto de Deus, o sonho de Deus, a agenda de Deus, e não a nossa agenda, o nosso plano, a nossa política, a nossa filosofia. O que nós precisamos de gente que tenha a autenticidade verdadeira. Davi vai à luta, ele luta, Deus faz a obra, o gigante cai, e no final do texto diz que quando o gigante cai, o exército dos filisteus foge. Por causa da vitória de Deus por intermédio de Davi, o exército de Israel é fortalecido. No final dos versículos 41 em diante você encontra isso, e eles se levantam, perseguem os filisteus, eles ganham ânimo, ganham motivação, aquilo fortalece o exército de Israel, e eles saem catando o filisteu pelos caminhos, e muitos deles são pegos, e há uma vitória maçante ali. Davi volta com a cabeça de Golias numa mão, a espada de Golias na outra mão, e vai embora para sua casa vencedor. O nome de Deus foi glorificado. E o que eu aprendo com isso, queridos? Davi não queria nada para ele. Ele não estava ali em busca de fama, em busca de glória. Ele não disse: agora construa um busto para Davi e coloque aqui em honra a Davi, faça aqui uma salinha e bote aqui o nome em honra a Davi. Não, ele diz: para que todos saibam que há Deus em Israel. Quem tem que ser glorificado é Deus, quem tem que ser honrado é Deus, é o nome dele que tem que ser exaltado, não é o meu, não é o seu, não é o nosso. Autenticidade verdadeira. Hoje a gente vive nesse mundo de mídia social, onde todo mundo está disputando um espaço no coração das pessoas. Eu assisto aquela novelinha Poliana, eu e minha esposa, deita para dormir e assiste aquela novelinha. Eu fico irritado com uma menininha que tem lá. Ela é egoísta, ela quer toda a glória para ela, ela quer tudo, as mídias para ela quer sair nas postagens. Tem ela e tem um outro lá chamado Luca Tuber, né? Que tudo que ele faz ele filma, ele fotografa, ele quer tantos mil views. Cara, que coisa ridícula. E eu penso, muitas vezes nós estamos fazendo a mesma coisa. A mesma coisa, sabe? Tudo que a gente faz, a gente quer glória para nós, quer jogar na mídia, para que as pessoas vejam e aplaudam, e cliquem, e dêem um like. Gente, a glória é de Jesus, a glória é de Deus, não é minha. Deixa que Deus seja honrado, deixa que Deus seja valorizado. Quando Ele quiser que eu apareça, eu vou aparecer, mas como Ele não quer, eu nunca vou aparecer. Porque a Bíblia diz que Ele é ciumento, Ele não divide sua glória com ninguém. Então tem que aparecer. Mas eu queria concluir, querido, dizendo o seguinte: toda essa história não é para falar de Davi. Toda essa história é para falar daquilo que Davi representa. Não é Davi o meu modelo, não é Davi o seu modelo, não é Davi o nosso modelo. Davi era homem pecador como eu e você. Davi ali, ele estava apenas apontando para alguém maior do que ele. Davi ali era um tipo de Jesus Cristo. Ele estava apontando para Jesus. Ele estava ali como representante de Jesus. Ele era um tipo, um dos ofícios de Cristo, do profeta, do sacerdote, do rei. Ele estava ali honrando o nome de Deus. Ele estava ali lutando as guerras de Deus.
Ele abre mão da sua casa, ele abre mão da sua família, ele abre mão do seu conforto, ele abre mão da sua própria vida, ele se dispõe a se sacrificar para que o nome de Deus seja honrado e glorificado, para que as pessoas não zombem do nome do Senhor. Ele apontava para Cristo. Mais tarde, um outro Davi, alguém que nasceria da descendência de Davi, também deixaria sua casa, seu reino, seu trono, se faria homem, viria e não apenas colocaria a sua vida à morte, ele iria mesmo até a morte. Não seria um risco, seria um fato, porque a única forma de vencer o outro Golias, o pecado, era dando a sua vida, era derramando o seu sangue. E quando ele fez isso, ele mata a morte com a sua morte, para que na sua ressurreição ele pudesse levantar o povo de Deus, para que o inimigo pudesse fugir, e agora o povo de Deus pudesse ser levantado, fortalecido. O exército que estava ali, escondido, amedrontado, derrotado, é fortalecido com a vitória de Davi e persegue seus inimigos. Agora também o exército de Cristo, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, da qual eu e você queremos ser, porque somos ousados, também é fortalecido com a morte e ressurreição de Jesus. E ele morre, ressuscita e derrama o seu Espírito e capacita a sua igreja a ser um grande exército que ama a Deus, que é a igreja e que vive para fazer missão. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que não seja Davi o seu modelo, mas o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, porque com certeza esse demonstrou ousadia, e esse com certeza teve essa disposição corajosa, esse com certeza usou essa estratégia correta, esse com certeza foi totalmente dependente de Deus e viveu para a glória do Pai, e esse com certeza teve a autenticidade verdadeira. Em nenhum momento ele deixou de ser o que ele era, aquele que veio para dar a sua vida por mim e por você. Que Deus nos capacite, que Deus nos encha do seu Espírito, que olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, sejamos ousados para amar o Senhor como Ele amou, para sermos igreja, porque para isso Ele nos salvou, e para fazermos missão, porque para isso Ele nos capacitou e nos enviou. Amém.